Fala galera, eu sou Emiliano e esse vídeo aqui é uma continuação, né, do outro vídeo ali que eu fiz mostrando esse projeto, tá? Só que outro vídeo eu fiz bem rápido, a ideia era só mostrar, pincelar o que que era isso aqui. E nesse vídeo aqui eu vou fazer mais detalhado, então vai ser um vídeo grande, tá? Acredito que uns 30 minutos pelo menos, de 20 a 30 minutos, né? Para explicar o que eu pensei, por qual caminho eu fui e como chegar até aqui, né? Para quem tá começando, é claro, né? Quem tem conhecimento com Terraform, né? Não vai servir esse vídeo. Mas, enfim. Então, já para contextualizar, eu comecei a estudar Terraform, fazer curso mesmo de Terraform, né? Já tinha tido um contato anteriormente, mas não coloquei em prática, né? Ali no trabalho. Então decidi estudar Terraform mesmo para entender o core. E comecei a fazer um projetinho, algumas coisinhas ali. Aí idealizei fazer um projeto, né, para colocar isso em prática. Mais pra frente acabei colocando o Ansible na jogada para dar essa ênfase de AC mesmo, né, como um todo. E fiz isso numa pipeline do GitLab, que já tenho experiência, e ficou bem legal, tá? Então, a gente está usando aqui a ideia é provisionar uma máquina dentro da AWS, tá? Essa máquina vai subir um Docker lá dentro com os Zabbix Proxy, né? A ideia é um amigo meu, a ideia vem de um amigo meu, né? Tem essa demanda ali de implementar os Zabbix Proxies em vários cloud providers, sempre faz isso manualmente. E eu tive essa ideia de trabalhar em cima dessa demanda dele, né? Dessa dor, para dar um tom mais de realismo ali, né? Claro que esse projeto ainda não tá expandido ali para outros cloud providers, só está na AWS por enquanto, mas a ideia é depois a gente expandir, tá? Então, esse projeto vai estar na descrição aí, né? Tá público, você faz o fork aí e a gente pode já trabalhar juntos, se quiser também, aí comentando no vídeo, dando essa força. E, enfim. Então, estou usando Terraform para esse cara, estou usando o Ansible, estou usando o GitLab CI, né? Sempre estou contando aí com uns chats, as IAs aí, né, generativas. Daí a gente está usando a AWS, Docker também, não coloquei nessa imagem. E basicamente esse projetinho faz, né? Você dá um start na pipe ali, pode ser manual, pode ser por um commit, enfim. Daí esse cara tem um job que faz um validate. Teria um FMT também aqui, tá? Do Terraform. Mas eu ocultei esse job. Ele dá um validate, faz um plan, né? Desse plan ele gera um output aqui, desse plan para ele fazer o apply aqui. Depois do apply entra o Ansible com as informações que ele coletou da máquina já pronta, loga lá, instala Docker, sobe os arquivos de Compose e sobe o serviço como um todo. Depois a gente pode destruir com Terraform, beleza? Tranquilo. Daí eu vou mostrar para vocês aqui o projeto em si. Eu fiz um README aqui, né? Quem quiser só dar uma lida nesse README aqui. Mas a ideia, vou tentar explicar desde quando começou até como foi evoluindo, né? A ideia inicial era só um Terraform ali na minha máquina mesmo, que eu fui construindo, tá? E depois a ideia de jogar dentro da pipe, né? Então basicamente esses são os arquivos do Terraform. A gente tem um main aqui que define toda essa parte de providers, né? A gente está usando a AWS como provider, tá? Tá descrito aqui embaixo, a zona US East 1. E a gente está usando também um back-end aqui, que é para salvar o state remoto na AWS, tá? Esse cara aqui, Terraform é feito para provisionar infraestrutura, né? Então, mas tem coisas que você tem que acabar indo manualmente. E esse back-end aqui é um deles, né? Então, tipo, isso que você tem que entrar realmente lá na console, criar esse bucket, criar um diretório ali, no caso eu chamei de Zabbix Proxy, né? E aqui dentro você vai salvar esse Terraform State. Então, depois que você criou o bucket, quando você coloca esse bloco aqui, ele já salva esse cara lá dentro. Então, esse cara, eu vou tentar seguir por esse caminho, né?
Cada bloquinho que eu for lembrando aqui eu vou tentando explicar o que foi feito, né? Esse cara aqui é para que o state seja salvo remoto, porque naturalmente o Terraform cria um state no diretório onde estão os arquivos aí na tua máquina. No caso, se não tivesse esse cara aqui, ele ia criar dentro da pipe ali em execução do diretório corrente. Então esse cara a gente cria remoto porque aí a gente pode, um outro cara que tem acesso a esse projeto, poderia lidar com esse cara aqui, né? Sem necessidade de eu passar para compartilhar esse estado, esse state, arquivo de state, né? Então isso fica remoto, então só do cara ter o repositório ele consegue fazer alteração, destruir tudo. Essa é a ideia, né? Para que, independente de onde eu vou usar esse código aqui, ele funcione bem, né? Agora eu lembrei aqui que se for usar, você vai ter que criar um bucket, né? Teu aí e alterar esses dados aqui, né? Isso é óbvio, né? É que eu lembrei aqui agora isso, tá? Daí, esse cara é o que define esses carinhas, né? De providers. E aqui é um arquivo que eu coloco os meus recursos, né? Tá doido o bichão. Que é isso, filho? Ainda aí dá agora? O que é aqui? E lá, problema na internet. Voltou. Então esse cara define dois resources aqui, tá? Esse é o contexto mais inicial do Terraform. A galera já, no nível mais avançado, a galera usa módulo ao invés de usar o recurso e tal. E no Terraform é legal que você pode usar módulos já prontos para poder fazer as coisas e tal. Só que a minha ideia aqui era, eu nem criei tipo VPC, tá ligado? VPC já existia. A ideia aqui era realmente exemplificar a criação da máquina e fazer essa parte de AC e usar o básico Terraform, né? A ideia é usar a base aqui. Então eu defino aqui esse recurso, né? Esse recurso, essa parte que você não muda, né? O nome do recurso dentro do provider mesmo. E aqui é o nome para esse cara, tá? Por que eu uso this e uso this aqui? Isso é uma boa prática desse livro aqui do Terraform Best Practice, tá? A galera escreveu aí, um cara ucraniano que criou esse negócio aqui e a galera foi contribuindo, né? Então eu já tentei usar essas boas práticas aqui, tá? Então ele diz que quando o recurso é único, você não tem mais de uma AWS Key Pair ou mais de uma AWS Instance, você usa como this. Você tem ideia que esse recurso já é único nesse código. Se você tiver mais que uma AWS Key Pair, aí você usa outros nomes, tá? Mas se tem só um recurso único, você usa o this. Outra ideia também que vem já avançando nesse ponto, né? É o uso de variáveis para o máximo de coisas possíveis. Porque aí você torna esse código mais maleável, entendeu? Então eu tento usar var aqui para tudo, ó. Var para public key, var para mi, var para instance type, tal. Então nesse caso aqui eu defino key name, que é o nome da chave que eu quero, que ele vai criar lá dentro do AWS, e um public key, tá? Que é qual é a chave? Esse cara aqui ele precisa de uma public key para ele criar dentro do carinha lá. Então você não pode criar do zero, não tem como você baixar essa chave depois. Então você cria uma chave na tua máquina, né? E aí informa essa public key aqui, que no caso eu vou mostrar para você instalar dentro do arquivo de variáveis. E aí ele cria essa chave lá dentro, tá? Nesse caso aqui eu estou fazendo o que, né? Eu estou criando uma chave dentro da máquina ali do CI, coleta essa informação através de uma variável e jogo para cá, para depois ele usar mais na frente no Ansible e conseguir logar lá dentro da máquina, entendeu? Então aqui no recurso de instância a gente tem que definir algumas coisas, né? Que são mandatórias, né? Na documentação do... Deixa até aqui, ó. Tem coisas aqui que você vê em Argument Reference e você vê o que é opcional ou o que é mandatório, né? Tem um nomezinho aqui. Acho que nada é obrigatório nesse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo opcional. Só que eu coloquei essas paradas para funcionar, né? Mas tem uns aqui que dizem assim, ele é mandatório. Deixa eu ver aqui, deprecated. Vou pegar qualquer outro cara desse aqui, prenda. Best provider. Resource. Amplify app. Deixa eu ver aqui, argument reference. Ó, required ele parece, tá vendo?
Cara, se não tiver, ele não vai funcionar. Os outros são opcionais, você coloca se quiser. Mas para os casos funcionar aqui, né? A gente tem que colocar aqueles campos lá. Mas assim, um adendo aqui sobre a documentação do Terraform, né? Muito top, cara. Muito fácil de ler, muito fácil de entender, tá? Eu gosto muito. Então, esse cara eu coloquei a AMI aqui, que é a AMI que você vai definir. Você tem que ir lá dentro do console da AWS pegar a AMI da imagem que você quer, no caso que é do Ubuntu, tá? O instance type é o tipo de instância que você quer colocar, a gente vai ver mais em variáveis. VPC Security Group ID é o Security Group dessa VPC. A subnet também. A keyname é a chave que você vai associar aqui nessa máquina, que vem daqui, ó. Eu pego do AWS Key Pair, this e o nome do carinha, tá? Então ele pega a associação de outro recurso. E o depends on é que eu só crio esse recurso se esse aqui criar primeiro, entendeu? Para que ele não crie a máquina antes da chave. E eu coloco algumas tags aqui. Nesse caso, esse name aqui serve para dar nome à instância lá, tá? É assim que a AWS faz. Beleza? Aqui em variáveis, a gente tem as variáveis, né? A gente define com esses blocos de variáveis aqui. Então, variable, esse do key pair. Então, esse cara aqui, ó, contém o valor da chave, tarará, tarará. Ele é uma string e eu coloco um default dele, é que ele é um valor, quando eu faço assim, 2 aspas, né, ele é um valor limpo. Então se eu não definir nada, ele vai vir limpo, né? Por que eu faço assim? Eu preciso definir a variável quando ela tá, quando eu coloco ele aqui, né, assim, tipo var, tarará, para funcionar isso aqui eu tenho que vir aqui e colocar dentro de variáveis, né? Tenho que definir essa variável aqui, senão ele reclama. Então, como no caso aqui eu quero pegar essa variável de do outro lugar, eu só defino ela aqui e deixo ela nula, tá? E essas outras aqui, tipo como a MI, T3.000, que é o tipo da instância, o ID do Security Group, Subnet ID, tudo isso aqui eu defino e ele vai coletar daqui, beleza? Mais pra frente a gente vai entender como é que a gente popula esse 2 key pair aqui, tá? Daí a gente tem uns outputs, que output serve para a gente coletar um valor de um recurso lá. Então, nesse caso aqui, eu pego o public DNS depois que a máquina está criada e pego um instance state para saber se a máquina já está como run, se ela ainda está tipo, se ela ainda não está provisionando e tal. Basicamente, você cria um bloco de output e coloca o valor dentro lá, pegando de onde que você quer pegar. No caso aqui é do AWS Instance This Instance State. Isso aqui tudo ele pega do outro arquivo lá, tá? Como todo mundo é .tf aqui, ele consegue vir dentro do outro arquivo saber que esse AWS Instance desse está referenciando aquele arquivo lá primeiro, tá? Ele pega esse valor de lá e consegue trazer esse valor de output, tá bom? Depois a gente vai ver também esse resultado aqui, mais na prática. Daí a gente tem um locals aqui, que é uma espécie de valores locais, que é como se fosse um variável, mas não estou usando ele, deixei aqui, mas não estou usando. E beleza, daí esse cara aqui, só com esses arquivos aqui a gente já conseguiria criar a máquina, né? Usando dentro do teu Linux ali e tal. Só que eu comecei a trabalhar com o próprio GitLab CI, né? Que aí você cria toda essa inteligência dentro de um arquivo e esse cara sobe dentro do run e começa a fazer isso automaticamente. Você só dá um play lá e ele faz todas as etapas. Antes de mostrar esse cara, eu vou mostrar o Ansible, tá? Esse doc aqui é só um Dockerfile de uma imagem que eu criei para rodar o step lá do job do Ansible, tá? Do Ansible com Terraform. Mas é basicamente uma imagem, está publicada lá no meu Docker Hub, tá? Mostro para vocês também. Então aqui na parte de Ansible, o Ansible tem menos domínio aqui, na verdade eu estudei bem pouco, né? Eu comecei a fazer um curso ali na Udemy, mas o professor muito prolixo, não tive paciência e fui pelo ChatGPT mesmo, né? Então basicamente aqui eu tenho um Ansible config que define o inventário, que é tipo o home que ele vai procurar os arquivos dele, né? Eu defino o remote use, que é o Ubuntu, que é por conta daquela AMI lá. Então isso aqui no V2 desse projeto, a gente pode colocar isso aqui como variável, né? Então tipo, vamos supor que a gente vai colocar isso agora na Azure e, sei lá, o usuário default do Ubuntu lá na Azure não é Ubuntu, entendeu? Ou
enfim, a gente tem que pensar como é que vai ser feito. Se a gente consegue, sei lá, variar entre cloud providers e também AMIs, ou se a gente padroniza tudo no Ubuntu e independente do cloud provider vai ser tudo Ubuntu, entendeu? Então é algo que tem que validar e ir evoluindo, entendeu? Ver como é que funciona cada AMI em cada cloud provider, né? Esse cara aqui é a key que ele cria, tá? Vou mostrar pra vocês também. Eu chamei esse aqui de Alohomora, fazendo uma alusão lá ao Harry Potter, né? Vou mostrar aqui, Alohomora, Alohomora. Ó, o feitiço de desbloqueio também conhecido como amigo do ladrão, o feitiço que abre portas, janelas, tarará. Então eu criei esse cara aqui por causa dessa, esse easter egg aí, né? Essa ideia de abrir portas ali do Harry Potter. Então, Host-key checking é um bagulho aí pra não verificar, não sei o que é, não lembro não. Mas acho que é pra ele não fazer uma verificação de chave e tal. Peguei do ChatGPT isso aqui. Beleza, o Ansible config ele precisa desse cara, né? Eu defino mais à frente como uma variável, porque no Ansible ele tem a questão de prioridade dos arquivos do Ansible config, né? Primeiro vai na variável, depois é no home, depois é no diretório atual, no etc, enfim. Daí eu criei depois, né? Aí sim, o que é que esse cara faz, né? Só pra explicar. Ele, basicamente, depois que a máquina está pronta, ele pega essa chave Alohomora e com ela ele loga na máquina e instala, cria um diretório chamado Zabbix. Ele cria alguns arquivos de envivars lá que o Zabbix precisa. Aí ele copia o arquivo do Docker Compose, ao mesmo tempo que ele também instala o Docker lá, deixa tudo ok lá, dá permissão para o usuário Ubuntu usar esse cara. E depois, por fim, ele roda esse carinha, esse Compose. Por que eu usei Docker? Porque eu não fiz esses comandos direto na máquina, né? Porque sempre a história da AMI, né? Se eu tiver uma AMI diferente, de um Ubuntu de versão diferente, ou de um CentOS ou de um outro Linux, sempre isso vai mudar. E se eu usar Docker, a gente vai ter um contexto mais igual, entendeu? Não vai diferenciar quase praticamente nada, né? Se eu usar a estrutura do Docker. Então, subo o Docker e subo o Compose com o Zabbix proxy lá, tá? Então, eu tenho dois scripts aqui, né? Que é o script de Compose File. Então, esse cara aqui, ele cria esses carinhas em Vivaz, tarará, nada demais. Cria o arquivo, cria o diretório Zabbix e os envivars, né? Esse "-p" aqui é de parent. Daí esse cara aqui instala o Docker propriamente dito, beleza? Também nada demais. E aqui em Docker Compose, eu criei dois playbook, né? Playbook do Ansible é o cara que executa os comandinhos lá. E também tem o Docker Compose aqui, que é o arquivo. Aqui na verdade é assim, o Zabbix ele tem um Compose lá pronto com várias versões lá. Eu peguei uma versão específica, né? Que era do Alpine. Aí modifiquei esse carinha para deixar só o Compose lá do. Só deixar só o proxy, o Zabbix proxy, né? Deixei ele prontinho aqui nesse cara. E criei a base para ele funcionar com esses scripts aqui, né? Então, depois disso, o que eu faço? Eu chamo esse playbook aqui no root, tá? O que esse playbook faz, né? Primeiro ele invoca o playbook root, né? Então vamos lá para ver o que ele faz. Como ele invoca o playbook, porque esse cara aqui executa como sudo, né? Como administrador, e o outro não, tá? Só para diferenciar os comandos ali e o resultado que eles fazem, né? Então esse cara ele faz o que? Ele instala o Docker, tá? Então ele roda aquele script para instalar o Docker. Depois instala o pip3 no Ubuntu, porque ele precisa instalar um componente lá depois. Vocês vão ver agora. Aí depois disso ele volta para o non-root aqui, que ele começa a instalar. Na verdade ele não instala o Docker, tá? Isso tá errado, tá? Ele copia o Compose Files, né? Que ele roda aquele script lá de Compose. Daí ele copia o arquivo Docker Compose para lá, dentro do diretório Zabbix. Instala o pacote Docker Python usando o pip3 no target.
Então instala esses pacotes que ele precisa lá para poder rodar. E inicia o Docker Compose. Tá? Então esse é um plugin aqui para iniciar o Docker Compose. Beleza? Show. Então a parte do Ansible parece ser simples, né? Mas aí como eu não entendi, eu demorei um pouco mais até nesse cara aqui. Quando a gente vem para o Git, aí beleza. Eu poderia fazer isso tudo aqui manualmente, né? Eu vou lá, rodo o Ansible, rodo o Terraform e depois rodo o Ansible na minha máquina. Só que a ideia do IAC é você fazer tudo isso através de uma pipeline, né? De uma esteira DevOps ali que você faz esse cara todo ali rodar com um comando ou destrói tudo com um botão, entendeu? Para isso funcionar, o GitLab ele tem um GitLab CI, né? Que aí eu tenho um pouco mais de domínio sobre isso aqui. Então, para não perder tempo nesse cara, eu fiz o que? Eu usei um projeto, um template de pipeline Terraform. Já vem boa parte dos steps já meio que pronto. Tá? A gente ganha tempo com isso. Eu vou explicar um pouco de como é que esse cara funciona aqui. E aí vocês vão entender tudo que eu estava falando. Tá? Então, esse cara, primeiro que ele inclui dois projetos, dois templates de pipeline aqui, tá? Uma é a própria base do GitLab. Então esse cara não trata os carinhas nessa pipe aqui. Ele faz includes ali, né? De outras pipelines. Então ele faz um include aqui em cima e aí lá no job ele faz um extend, né? Ele pega faz tipo uma âncora lá do outro carinha aqui dentro. Então o que está descrito lá no outro, é pra gente ver como é que tá, né? A gente acessa esse link aqui, que é esse cara aqui, ó. Essa é a pipe que eu tô falando, né? E aí, por exemplo, deixa eu chegar aqui no FMT, né? Que esse cara eu mutei, né? Mas eu mutei aqui, que a gente coloca um ponto, né? Aí eu vou só para explicar para vocês, né? Por exemplo, o FMT, o que o FMT faz? Ele chama esse cara de stage, de validate, né? Aí ele tem um script aqui, que nada mais é o que GitLab Terraform FMT, e aceita permite falha, né? A low failure é true, é quando ele permite falhar. Ele não vai parar a pipe por conta disso. Esse cara usa uma imagem personalizada do próprio GitLab, tá? Tem uma documentação sobre isso, eu não li muito bem, mas enfim, é uma imagem personalizada que inclusive o comando Terraform se torna GitLab Terraform, tá? Então ele usa esses jobs todos pegando daqui, tá? Mas beleza, vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor a lógica, né? Esse outro cara aqui que ele inclui também é um cara para um SAST, né? O SAST é Static... alguma coisa... Deixa eu ver como é que é aqui. SAST é Static... Como é que é, cara? Static Application Security Testing. Então... tem dois carinhas, né? Tem duas ideias para isso aqui, é o SAST e o DAST, né? Então o SAST ele faz o conteúdo estático e o DAST ele é Dynamic, Dynamic Application Security Testing, né? Então esse cara aqui, ele faz esse Kix, né? Ele usa esse cara para fazer esse SAST aqui no código, né? E ele procura por vulnerabilidades, compliance issues e configuração errada ou faltante, enfim, né? Ele usa esse cara aqui. Então, é um job que veio da pipeline padrão. Eu deixei aqui só pra gente, até vou pegar um pouco mais de ideia do que é SAST, o que é Dash, mas eu não domino isso aqui não, tá? Mas beleza, aí a gente tem os stages aqui, né? E para quem não sabe, eles vão ser executados nessa ordem aqui, tá? Validate, test, build, deploy, cleanup. Aí aqui no FMT eu mutei esse cara, porque ele só ia fazer um FMT e, enfim, não vale a pena porque esse cara tem que estar formatado dentro do próprio código mesmo. Então, quando eu boto um ponto aqui no job, ele omite o job, ele não roda, né? Aí temos o validate, que nada mais é que um Terraform validate, tá? Tá aqui no outro Terraform validate. Então ele dá só um validate para esse código tá ok, se não tem nenhum problema, ok. Mas depois ele faz um build, né? Que é o build nada mais é que é um Terraform plan, tá? Ó, então o build ele faz um Terraform plan
tá? O plane desse cara, ele já cria um plane.out, assim, no caso que ele faz um plane.cache, ó, que é o arquivo lá com o plane, né? Que você pode usar na etapa de apply para poder aplicar. Então esse cara faz para quem não sabe, o plane, né, do Terraform, ele vai lá, vê todos os arquivos de configuração, avalia tudo que ele vai fazer e te mostra um sumário ali do que ele vai aplicar, quantas paradas vai aplicar, né? Então é uma boa prática você, tipo, gerar um arquivo de plane quando você fez o plane e usar no apply lá esse mesmo arquivo. Acredito eu que é para poder manter aí por segurança, enfim. Mas quando você dá só o apply depois do plane, quando você dá o apply ele faz um plane também, né? Mas enfim, é assim que ele faz, tá? Então ele faz ele faz o plane, né, desse cara e guarda em cache para ser usado depois no apply, beleza? Mas antes disso até vamos ver aqui o before script, né? Vamos na ordem, né? Então o que ele faz aqui no build, né? Ele faz um SSH keygen para poder gerar uma chave dentro da máquina, né? Chama ela de Alohomora. E daí eu faço um export tfvar ec2 key pair e eu pego o valor dessa Alohomora e jogo para dentro dessa variável. É nessa hora aqui que ele vai popular aquela variável dentro do arquivo lá. Pro Terraform, para você definir uma variável, né, e para que ele entenda dentro do ecossistema dele, você tem que criar uma variável chamada tfvar, tf_var underline, e aí você coloca o nome da variável que está definida dentro do arquivo, e aí ele entende que essa variável de sistema que você está criando aqui vai corresponder à variável que você criou lá dentro da estrutura do Terraform. Então quando eu populo essa variável com esse valor, ele vai funcionar lá dentro do sistema do Terraform, e aí aqui ele vai conseguir pegar esse valor e criar lá dentro do AWS esse carinha, tá? Então basicamente é isso. Aí depois eu faço o extend lá e chamo a parte que eu acabei de comentar, né? Que é essa parte que ele faz o plane e guarda no cache, tá? Daí esse environment aqui pode ignorar. Ele cria um ambiente ali depois da pipe, mas eu não uso muito isso. É a parte de cache, né? Que além do carinha lá que ele cria, eu fiz o cache também da chave para ele ser usado no outro job, né? Então ele leva essa chave lá para outro job. E também o próprio Terraform, né? O ponto Terraform aqui é para que quando eu vá no outro job lá, eu não precisa dar um Terraform init. Então como já está com o diretório do Terraform criado, você consegue executar tudo lá, porque esse diretório é quando você dá um Terraform init ele cria, né? Então beleza. Quando eu vou no deploy, o que é que ele faz? Ele vai basicamente dar um deploy aqui, ó. Terraform deploy, ele dá um apply, tá? Que aí já vai usar automaticamente aquele arquivo que eu falei, tá? Então esse cara é manual, então ele faz toda essa parte aqui tudo automática, e quando chega nesse cara aqui, você vai lá avaliar se deu tudo ok, se ele vai criar isso mesmo, se é tudo se é que você está querendo criar, e você aplica, tá? Uma coisa legal nesse cara aqui é o Resource Group. O Resource Group aqui ele evita que uma outra pipe em execução, e acontece muito disso, né? Duas pipes subirem ao mesmo tempo ali na mesma branch, dessa pipe sobrescrever essa outra aqui. Então imagina que você está subindo um Terraform dentro do cloud e vem uma outra pipe e está fazendo a mesma coisa, vai ficar uma bagunça. Então quando você cria um Resource Group, né, ele evita que outra pipeline que rode ao mesmo tempo que esse aqui. Ele espera esse aqui terminar, entendeu? Então vai subir só uma, para não gerar justamente problema, tá? E beleza. Então vamos imaginar que a máquina criou todos os recursos lá, nessa parte aqui ele deu apply, que ele sobe toda aquela parte de Terraform e tal. A máquina subiu. Eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco, vai ficar até melhor, né?
Aí vamos para a parte do Ansible. Então imagine que a máquina subiu lá, ele retornou ali o DNS da máquina, né? E também que está como status running, né? Aí agora eu posso subir o próximo job que é o do Ansible. Então o Ansible, como eu falei, eu criei aquela imagem, né? Aquela imagem dedicada só para isso, para eu conseguir rodar tanto o Ansible quanto o Terraform no mesmo container. Aí o que eu faço aqui na parte de script, né? Eu dou um export nesse cara aqui, que é a variável que o Ansible entende, né? Que ele prioriza. Então procura esse arquivo e defino ele aqui dentro, para ele dar prioridade a esse arquivo. Aí eu adiciono o SSH nesse carinha, aí dou um... Esse cara é só para mim verificar se deu certo ali a chave. Isso aqui eu tenho até que tirar depois aqui. Mas isso é uma chave temporária, tá? É só para o nosso teste aqui no nosso laboratório, né? Mas não deveria ter isso aqui não, tá? Eu faço um while aqui com aquele Terraform Output, né? Eu posso, além de rodar no próprio arquivo lá do Terraform, executar um comando de output para ter o valor que eu quero. Então estou pegando o state aqui e vendo se está como running. Enquanto ele não tiver como running, eu fico esperando ali, fico 5 segundos esperando, para que ele não vá lá e faça um apply do Ansible antes de a máquina estar como running, né? Porque às vezes a máquina está como subindo ali ainda, sabe? Então aqui em Terraform eu output public, eu uso outro carinha aqui que é outro output, ó. Essa parte aqui que eu faço, né? O Ansible precisa ter um arquivo lá chamado hosts, né? Então eu pego um output do public DNS, que é o endereço da máquina para a gente acessar por SSH, e jogo para dentro de Ansible hosts, tá? Então quando ele for rodar ele já vai entender que tem um host aqui para eles trabalhar, certo? E depois eu só dou um Ansible playbook, né? Aquele playbook não root, que vai chamar o root por debaixo dos panos, tá? Então ele faz todo o trabalho. Já mostro para vocês essa parte aqui. Ele precisa do deploy para funcionar, então só vai rodar depois que esse cara der certo aqui e terminar, tá? Aqui tem a mesma ideia do resource group também que eu coloquei aqui, para que não rode dois pipes ao mesmo tempo. Aqui eu faço a busca do... porque ele está aqui no fim, mas ele bem no começo ele já puxa esse cache aqui para poder usar, tá? Então essa parte da Alohomora aqui, tudo ele puxa para poder pegar a chave e conseguir trabalhar. E por fim a gente tem um destroy, nada mais é que um Terraform destroy para poder destruir tudo aquilo que foi criado depois do nosso laboratório, tá? Então eu vou até deixar aqui a pipe, vou startar uma pipe aqui. Eu vou em build pipelines, vou rodar uma pipeline aqui do zero na main mesmo, que é o nosso carinha único. Vai começar a rodar, beleza? Aí vejam que ele tem todos os jobs bem definidos aqui, né? Vou até mostrar aqui as dependências. Ele mostra as dependências de um job para o outro. Então, tipo, esse só funciona se esse aqui só vai iniciar se esse aqui der certo, se esse aqui terminar, tá? Mas enquanto ele está querendo aqui, eu vou mostrar já outra pipe, já que foi de ontem, né? Que eu rodei. Então, por exemplo, aqui, essa pipe aqui, né? Vou entrar nela aqui. Então, o que ele faz, ó? Vou clicar nesse cara, validate. Tá? Basicamente, ele foi lá e validou se os carinhas estavam tudo ok. Aí ele dá que tá tudo ok. Tá? Configuration é válida. Aí depois ele faz o teste lá, que é o tal do SAST lá, né? Que ele procura por vulnerabilidade no código, enfim, né? E faz esse papel aqui. Qualidade de código, basicamente, tá? Aí depois ele tem um build, que nada mais é que o plan. Então o que é que ele faz? Ele faz toda a verificação lá do código e vê o que é que vai aplicar e o que é que não vai aplicar. Nesse caso aqui ele vai dar um 2add, que é para adicionar um AWS Key Pair, tá? Veja que ela está criando, ela mostrou aqui depois, mas ela vai criar antes, tá? E aqui a instância, beleza? Vai ser criado com todos esses recursos aqui, beleza? E esses valores aqui são os valores que você pode criar um output para buscar, entendeu? Então, tipo, a ID da máquina, availability zone, CPU core count, tudo isso aqui você pode criar um output para poder verificar esse valor. No caso, eu verifico o public DNS, né? E state, que está em algum lugar aqui, tá? Aí, depois, aqui, ó, no final, ele vai dar um 2add, que é para adicionar um AWS Key Pair, tá? Veja que ela está criando, ela mostrou aqui depois, mas ela vai criar antes, tá? E aqui a instância, beleza? Vai ser criado com todos esses recursos aqui, beleza? E esses valores aqui são os valores que você pode criar um output para buscar, entendeu? Então, tipo, a ID da máquina, a availability zone, CPU core count, tudo isso aqui você pode criar um output para poder verificar esse valor. No caso, eu verifico o public DNS, né? E state, que está em algum lugar aqui, tá?
Beleza, dá pra entender, né? E aí, ele cria esse plan, né? Aí cria um arquivo que ele não mostra aqui, mas ele criou um arquivo com esse... Ele usa os artifacts aqui, ó. Se eu colocar um browser aqui nesse cara... Ó, ele criou um plan.cache. Esse arquivo não dá pra gente ver, tá? É tipo um arquivo... metadata e tal. Enfim. Ele joga pro outro job lá. Aí nesse job aqui, quando ele dá o apply, como esse arquivo, ele já não faz de novo esse plan. Já vai direto, porque ele já tem o plan pronto. Entendeu? Então na parte de deploy aqui, eu vou para deploy. Aí ele criou a máquina inteira, ó. Vai lá, já começa a criar a máquina. Deixa eu ver o que ele fez aqui, ó. Terraform às vezes foi iniciado. Ó, está criando aqui pé e criar instância. Tarará. E aí, beleza, já voltou aqui, ó. Instância state running, que é um output, e o outro é o probability DNS. Então já traz automaticamente esses dois valores, tá? Beleza, aí nesse momento aqui a instância estava criada. Aí depois ele vai pro Ansible, entendeu? Beleza. Aí aquela parte do Ansible que ele faz, né? Ele faz aquele export do Ansible lá, tá? Instala o SSH. Aí eu dou um cache no Alohomora aqui, né? Eu queria isso aqui só para poder eu pegar essa chave depois e fazer o teste lá de forma mais fácil. Ele fica esperando, mas no caso aqui já estava como running no outro job lá, então beleza. Já passa direto. Daí eu faço o output do public DNS para esse arquivo de hosts. E aí ele começa a executar o próprio Ansible mesmo aqui, ó. Então ele vai lá, tem uns warnings aqui. E aqui embaixo ele começa a aplicar, ó. Instalar o Docker, script de Docker, tarará, copiar Compose, certo? Python, instalando Python, pip3, iniciando o Docker. Então eu inicio o Compose aqui, beleza? E aí aqui está finalizado o nosso script, beleza? Aí depois eu peguei e rodei. Nesse momento aqui está tudo pronto. A máquina, aí no caso aqui, se fosse no contexto produtivo, né, o cara só ia lá na máquina fazer uns últimos ajustes lá para poder conectar esse proxy no teu proxy server, né? No teu Zabbix server. E fechou. Dentro de... Essa pipeline durou... Quanto tempo, meu Deus? A pipeline inteira. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Isso aqui é o job, né? Vou pegar aqui em pipelines. Essa aqui é a nossa que a gente já criou. A gente já rodou. Ele está esperando uma praia aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um deploy manual. Vai começar a rodar. Ó, mas veja, a de ontem ele criou tudo isso em 7 minutos. Claro que você gastou um tempo ali para poder fazer isso rodar, né? Mas em 7 minutos ele subiu a máquina e está com os Zabbix pronto para usar lá, uns Zabbix Proxy pronto para usar e monitorar a infraestrutura do cara. Você vai fazer um ajuste mínimo ali para conectar esses dois carinhas. Talvez solicitar a questão de uma regra no VPC do cara para comunicar com o teu proxy server, teu Zabbix server e já era, entendeu? Isso porque ainda tem um tempo do cleanup aqui, que é o destroy, né? Então, que é o último cara, que você só destrói aqui se quiser, beleza? Então ele fica esperando você destruir, né? Ele vai lá, pega o mesmo state que está público lá dentro do AWS e aí destrói tudo e aí você do nada, em 1 minuto e 27 segundos, tudo que você construiu já não existe mais. Já apaga tudo. Então isso aqui é o top do Terraform, né? Aí esse cara já está criando. Vamos voltar aqui nos pipelines, né? Ele já está criando aqui, ó. Já rodou o deploy, já criou a máquina. Então, ou seja, se eu for aqui no meu AWS, olha, já vai aparecer aqui. Vou ter que logar aqui. Então, se eu for aqui, ó, já tem uma instância aqui, ó. Tá vendo? Tá como inicializando estranho, né? Disse que tava como running lá já. Mas enfim, subiu a máquina. Se for ver aqui, ó, ele já criou aqui também no Key Pairs
o Alô Romora, que é o carinha que eu falei pra vocês, entendeu? E aí, ele já tá rodando o Ansible lá nesse momento. Tá acabando já. Se eu clicar aqui, ele tá rodando o Ansible. Já tá instalando o doc, tarará. Já fez todas aquelas verificações lá, ó. Já criou outra chave, né? Cada vez ele cria uma chave diferente. Essa chave é só para o processo de instalação, tá? Depois, a gente pode até adicionar isso aqui num próprio Terraform para ele apagar essa chave, entendeu? E aí você fazer a gestão de chaves por aqui mesmo, criando a sua chave de cada carinha, enfim, uma coisa que eu nem pensei, mas a gente pode fazer, né? De apagar essa chave que é só uma chave temporária, entendeu? E vou pausar aqui para esperar ele terminar e já eu volto para não ficar gigantesco, o vídeo já tá gigantesco. Voltamos. Ele acabou de concluir, ó. E se a gente for logar nessa máquina, agora eu vou ter que dar um jeito de logar nessa máquina. Então, já está criado ali certinho, como a gente já falou, né? Vamos ver se esse cara tá rodando a parte de dentro dela, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar essa chave aqui, ó. Que é aqui a pública, né? Ou a privada, tá? Vou criar aqui. Vou dar aqui um bash pra ficar bonito. Ixi, vai subir de novo o WSL do zero que eu reiniciar a máquina. Não, foi de boa. Daí, cara, seguinte. Ó, vou dar um vim nesse Alô Romora aqui. Putz, melhor é fácil apagar, né? Romora. Dá um vim no Alô Romora. Alô Romora. Colar essa bagaça aqui. Tem um comando que eu executei ontem. Tô com preguiça de copiar aqui. Ah, cara, dane-se. SSH -i Alô Romora Ubuntu arroba. Aí precisamos agora do carinha que ele criou, gerou aqui. Não, tem aqui, dá pra pegar já. Pode pegar lá por aqui que ele já mostra, né? Mas enfim, pode gerar o output lá também, enfim. Aí você pega aqui, deve logar aqui, tá? Esse loga. Vai reclamar que a chave tá. Esqueci de dar a permissão aqui do 400 nessa chave. Agora vai. Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? Então beleza. Loguemos na máquina. A gente dá um ls já tá com os hábitos aqui, tá? A gente tem aqui os env que ele criou, né? Com aquele script lá. O Docker Compose que ele copiou, o envvars também, tá? Isso aqui é quando ele sobe a máquina, tá? Na verdade, quando ele cria. Esses envvars aqui são os arquivos que eu criei com aquele script lá. Se eu der um docker ps, esse cara já tá rodando aqui, ó. Ele roda o MySQL. Esse nptraps aqui é tipo mandatório para ele rodar lá, não sei, não testei tirar esse troço, mas deixei aí mesmo. É só laboratório mesmo. E aqui ele sabe usar Apex Proxy, tá? Rodando na porta 171, 151 na verdade aqui, ó. E é isso, funcionou. Tá funcionando tudo certinho, beleza? Então, isso aqui é o básico do básico, galera, do Terraform com Ansible, tá? Aí eu só queria pegar essa base aqui, então esse tempo de estudo serviu para isso, né? Entender como é que os caras funcionam, que eu realmente não tinha nem noção de como isso funcionava. E foi bem legal colocar isso num projeto e ver funcionar, tá? Para finalizar e o vídeo não ficar de 1 hora, a gente vai pro cleanup aqui, que o cleanup ele fica pausado, esperando você dar o startup, e vou destruir essa bagaça, beleza? Então run job aqui, e aí esse cara vai começar, vai subir vai subir o runner aqui e tal, esperar ele iniciar o executor. E aí esse cara vai começar a destruir o que a gente acabou de criar. Veja que aqui nós temos a maquininha bonitinha ainda, né? Run, tá executando. E aí ele vai começar agora a destruir.
Então, beleza, veja, ó. Ele já deu um destroy aqui, ó. Ele começou a destruir, tava ele fazendo verificações. E aí começou a destruir a chave. A chave já foi destruída. Bora ver. Ainda não. Will be destroyed, vai ser destruído. Na hora que ele faz meio que um plan também. Na verdade isso aqui é tipo só o plan, tá? Que na hora que ele vai destruir ele faz um plan também pra te falar, ó. Aqui, ó. Cadê? Ó, 0 to add, 0 to change, 2 to destroy. Agora ele tá destruindo a instância e depois vai destruir a chave. Beleza? Ele demora um pouquinho. Pausar aqui um pouco, já volto. Pronto, ele acabou de finalizar aqui, tá? Destruiu 2 carinhas. Já até verifiquei aqui, ó. Não tem mais nada. A chave também não tem mais nada. Beleza? E fechou, galera. Eu acho que é isso. Eu queria fazer esse vídeo só pra poder, tipo, mostrar pra galera que não tem nenhum conhecimento como é que esse troço funciona, entendeu? Se tiver ficado alguma dúvida, se eu não tiver falado alguma coisa aqui que deixei passar, você comenta aí no vídeo aí pra gente ir trocando ideia. E aí a gente se ajudar, tá? Não sei mais do que ninguém, só estudei esse bagulho aqui pra rodar. Já tenho uma experiência boa com Linux e com GitLab e tal. E aí, enfim, tem gente que não vai ter essa experiência, né? Isso me ajudou a colocar essas paradas pra rodar. Mas quem estiver começando, que tiver muita dúvida aí, faz... comenta aí que aí, se pá, eu já faço um vídeo também explicando um ponto só de cada coisa. Um vídeo mais específico e tal. Beleza? Então tá aqui o projeto, ele tá como público. Pode fazer um, ó, já tem até um fork aqui já. Pode fazer um fork desse cara. Você trabalhar aí. Brincar, né? Aí tem aqui as instruções. O que tu precisa fazer para poder replicar isso aqui na tua estrutura, no teu ambiente, né? Build pipeline tudo certinho, né? Veja que até eu chegar nesse ponto eu quebrei muitas pipelines aqui, né? Então é completamente normal isso no momento que você está mexendo com pipe. Beleza? E é isso. Abraço para vocês aí. Eu espero que tenha ficado claro aí nosso projetinho aí de implementação de um Zabbix proxy dentro de um cloud provider aí usando Terraform e Ansible na AWS. Beleza? Qualquer coisa, entre em contato aí, comenta no vídeo. Tamo junto, pessoal. Abraço para vocês e valeu!